Queridos, eu estava pensando já há alguns dias a respeito da importância da luz. Já há algumas semanas, alguns dias eu tenho pensado, eu tenho investido tempo, eu tenho gastado tempo para pensar a respeito da importância da luz. E quando nós falamos de luz, logo de repente vem alguns referenciais, logo vem alguns representantes para nós entendermos a importância a respeito da luz. E a luz de fato é importante para a história da humanidade, a luz é importante até mesmo para a promoção, para a existência e para a manutenção daquilo que nós entendemos ou conhecemos como vida, sim ou não? Agora, falar de luz é falar também de elementos que são muito profundos, que são numerosos e são muito complexos. Mas eu gostaria, de maneira bastante rápida, falar de dois aspectos que eu considero que sejam importantes a respeito da luz. O primeiro aspecto, podemos denominar de aspecto físico, ou aspecto material da luz. E o segundo aspecto, nós podemos denominar de aspecto simbólico, ou aspecto pedagógico da luz. Eu quero que você me acompanhe, por favor. Acompanhe aqui o estabelecimento dos argumentos, do raciocínio, para que nós caminhemos juntos nessa manhã, falando a respeito da importância da luz enquanto um aspecto físico. Fogo. Todo mundo sabe o que é fogo aqui. O fogo. Desde os primórdios da humanidade, tantos já mencionaram a importância do fogo. Para que serve o fogo? Alguém pode me ajudar? Fogo. Imagine estamos agora em período festivo, período de festas, chamadas as festas o quê? As festas juninas, depois vem as julinas, tem muita fogueira, tem muito fogo, sim ou não? Para que serve o fogo? Para aquecer. Para que mais o fogo serve? Para iluminar. Para o que mais o fogo serve? Assar uma picanha, para assar, de repente, uma fraldinha também, bem mole, gostosa também, uma linguiça apimentada, tudo isso o fogo serve para fazer o quê? Iluminar, para aquecer. Imagina os homens na antiguidade, aí no berço da criação da humanidade, o homem descobrindo e entendendo a importância do fogo, para iluminar suas cavernas, as suas grutas, para se proteger contra os animais, para cozinhar, para enfim, uma infinidade de coisas. Então a luz do fogo traz calor, traz segurança, ela traz uma série de benefícios. Se nós olharmos dando um salto enorme no tempo, milhares e milhares e milhares de anos, nós podemos falar sobre a lâmpada. Olha aí, olha para cima. Você consegue observar? Lâmpadas que estão aqui para fazer o quê? Nos trazer luz, iluminar. Imagine se nesse ambiente, por mais que nós estejamos familiarizados e fosse escuro, fosse tarde da noite, e nós estivéssemos aqui sem essa luz, sem essa iluminação. Tudo bem, as portas trancadas, todo mundo seguro, com segurança, ok, mas imagine um breu completo, imagine um breu absoluto. Por mais seguro que você esteja, por mais que você saiba quem é a pessoa que está ao seu lado, será que não traz mesmo assim uma sensação de desconforto? Uma sensação tanto que de incômodo, porque estamos no escuro, estamos nas trevas. Esse sentido físico, nesse sentido material. Vocês percebem que fisicamente nós temos aí muitos elementos que falam a respeito da importância da luz, o próprio sol. Eu não poderia deixar de falar do sol.
o sol que nos aquece, o sol que tem uma distância perfeita no arranjo econômico de Deus, no arranjo da criação de Deus. O sol não está tão distante que não possa nos aquecer e não está tão próximo que nos queime. Então o sol que traz vida, o sol que traz nutrição, o sol que proporciona uma infinidade de benefícios, de estações, dias, semanas e enfim. Mas eu disse para vocês que eu não apresentaria apenas o aspecto físico, que é o mais óbvio, que é o palpável, que é o verificável, mas apresentaria também que, na minha modesta opinião, é o mais importante, é o mais precioso, é o mais essencial dos aspectos da luz, que é o aspecto pedagógico, é o aspecto simbólico que a luz pode nos trazer, que a luz pode nos falar. Se nós, por exemplo, voltarmos para o primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento, que livro é esse? Lembram-se? Gênesis. Se nós tomarmos os primeiros 3 versículos, quem pode me ajudar? Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí prossegue para o versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ou das águas, e havia as trevas. Isso. Vocês estão melhores do que eu, parabéns para vocês, viu? Eu acho que tem que ler mais a Bíblia, viu, pastor Alexandre? Acho que eu estou um pouco enferrujado. Mas o mais importante, versículo 3. Porque até então Moisés, ele relata, o texto mosaico relata como é a criação, ou como, se você entender que seja, a restauração das coisas. Mas o versículo 3, ele é um versículo importante, porque ele lança a partir deste fenômeno, deste evento, considere você físico ou não, espiritual ou não, se você é do grupo dos evolucionistas, se você é do grupo do Big Bang, se você é do grupo dos criacionistas, isso não importa. O versículo 3 é um grande divisor que fala assim: disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir desse texto, queridos, nós vamos aprofundando no texto de Moisés, a partir dessa declaração do próprio Deus, disse Deus. Não foi Moisés que disse, não foi Paulo que disse, não foi Pedro que disse, não foi fulano, beltrano ou ciclano que disse, mas o próprio arquiteto do universo, o próprio Senhor de todo e de todas as coisas. Ele coloca um ponto de partida, seja para a criação, seja para a restauração de todas as coisas. Tudo precisa e deve começar a partir da luz. Diga amém. Sem a luz nós não temos vida. Sem a luz nós não temos organização. Sem a luz nós não temos crescimento. Sem a luz nós não temos nutrição. Sem a luz nós não temos clareza e discernimento. E seja você daqueles que consideram a luz física ou a luz simbólica e a luz pedagógica. Mas a luz é importante, sim ou não? A luz é importante. Mas Deus nos trouxe aqui, nessa manhã de domingo, para nos falar sim a respeito da luz, mas não do fogo dos homens das cavernas, pastor Alexandre. Não é dessa luz. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para falar a respeito da luz, não do sol, que é importante, mas não é a respeito dessa luz. Eu quero pedir para o irmão Henrique colocar o tema da mensagem de hoje, dessa manhã. Eu quero que você leia comigo: a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Você pode repetir? A verdadeira luz que ilumina a todo homem. Mas pastor Josué, tem uma luz que ilumina todo homem? Tem uma luz que ilumina todo homem. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, nós iremos ler no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Se quiser acompanhar na tela, fiquem à vontade também, viu? Não é pecado acompanhar na tela, não é pecado acompanhar no telefone, no celular, não é pecado. Pode acompanhar, pode ficar tranquilo, de boa, está tranquilo.
Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era... O que diz na sua Bíblia? A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. João, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Diga graças a Deus. Aleluia. Esse texto é espetacular. É um texto maravilhoso. Evangelho de João. Na verdade, eu gostaria de afirmar de que o Evangelho de João, dos 4 evangelhos, então Mateus, Marcos, Lucas, incluindo o próprio João, é o mais importante dos evangelhos. Mas por que eu faço essa afirmação? Mateus é importante? Sim. Marcos é importante? Também. Lucas é importante? Também. Mas João é um evangelho que não se preocupa com as biografias. João é um evangelho que não se preocupa tanto com a historicidade, mas João é o evangelho da vida, no seu aspecto mais imediato, no seu aspecto mais de fato orgânico, no seu aspecto mais essencial, e este evangelho, ele traz essas informações a respeito da luz que ilumina a todo homem. E diga, então, eu sou iluminado. Mas por quê? Porque você é homem. Por que você é homem? Desde o momento que você entrou para o mundo, desde o momento que você nasceu, Deus já plasmou, desde das entranhas da sua mãe, Deus plasmou um espírito humano, a lâmpada do Senhor, dentro de você, para que você pudesse ser iluminado e carregar a própria luz da vida, a própria luz divina, por onde quer que você vá. Nós recebemos essa luz, queridos, e o texto diz que tudo foi feito por essa luz, amém? Se você olhar para a mais microscópica das criaturas, se você olhar para a mais desprezível das criaturas do ponto de vista do julgamento humano, você vai entender que aquela criatura, aquela existência, só é uma existência porque Deus como luz, Cristo como vida, Cristo como luz, faz com que ela seja, com que ela exista. Você pode pegar um grãozinho de areia, um grãozinho minúsculo de areia. Quem já pegou um grãozinho e colocou na ponta do dedo alguma vez? Já fez isso alguma vez? E aí você, às vezes, tem 2, 3 grãos de areia, e você vai separando, você vai limpando, e você fica apenas com um minúsculo grão de areia. Quem foi que criou aquele grão de areia ali? Aquele minúsculo grão. E se você olha, você pega um telescópio, o mais potente, o mais poderoso, criado pelo ser humano, e você consegue enxergar através das lentes daquele telescópio uma galáxia, 2 galáxias, de uma imensidão, de um tamanho de fato astronômico. Eu pergunto para você, quem criou aquela galáxia? Quem criou aquelas estrelas? Quem criou aqueles planetas que estão orbitando ao entorno de estrelas e de sóis? Quem fez tudo isso? É Deus, é Cristo, a luz, o mesmo que fez o pó,
o grãozinho de areia, o mesmo que fez as centenas e centenas, ou milhares e milhares de estrelas e de galáxias, é a vida que habita dentro de cada um de nós. Portanto, nós podemos dizer que o ser humano, mesmo não sendo um grão, podemos dizer que o ser humano, mesmo não sendo uma galáxia, é o maior de todos os milagres da criação de Deus. Porque o próprio Deus habita dentro de nós. A própria vida, a própria luz está dentro de nós. Todas as coisas foram feitas por Ele. Amém? Tudo. Pastor, mas tudo mesmo? E aí o irmão Anderson, que é especialista em tudo e em nada, tudo é tudo. Todas as coisas. É isso, Anderson? Tudo. Uma lagarta, uma vira borboleta, a água, a lua, o sol, as estrelas, tudo. E você? Nós temos o comportamento, ou nós temos, na verdade, uma atitude que é olhar muito para aquilo que está fora de nós. Sim ou não? E nós olhamos às vezes positivamente e nós olhamos negativamente, e eu explico o que eu quero dizer. Nós olhamos negativamente para aquilo que está fora de nós, para falar que a vida do outro é melhor do que a nossa. Sim ou não? Para falar que os meus problemas então são maiores do que os problemas do outro, para falar que a vida não é justa, para começarmos a murmurar, ou para falar daquilo que eu não tenho, daquilo que eu gostaria. E olhamos positivamente para contemplar a natureza, contemplar a beleza, mas nós temos uma grande dificuldade para olhar dentro de nós, olhar para a grandeza de Deus em nós, para aquilo que está dentro de nós. O texto ele é claro, diz: no princípio era o verbo. Está escrito na sua Bíblia? E o verbo, com quem ele estava? Com Deus. E esse verbo só estava com Deus. Ele era amigo de Deus, ele era companheiro de Deus, era chapa de Deus. O que diz? Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você acredita nisso? De verdade? Só responda se você acreditar. Mas eu quero que você olhe para o versículo 4 agora. Eu quero que você entenda esse versículo, e eu quero que você diga se você crê nesse versículo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava no verbo. E esta vida, ela continua sendo a luz dos homens. Nós estamos aqui numa manhã de domingo, numa manhã do partir do pão, da mais pedagógica, da mais simbólica de todas as reuniões do corpo de Cristo. E nós podemos enxergar que o que está do lado de fora também está do lado de dentro. Eu quero convidar você a fazer isso. Que este pão, este vinho, este corpo, a cruz, a morte, a ressurreição, tudo que está aqui sendo representado por esta mesa, está essencialmente dentro de cada um de nós. Portanto, nós somos as criaturas mais ricas do universo. Eu não sei qual a riqueza dos anjos. Eu não sei qual a riqueza, se existe uma outra civilização, um outro povo fora daqui. Eu não sei, eu não sou capaz de dizer isso para você, mas eu sei e eu posso afirmar categoricamente que todo aquele que entrou no mundo e recebeu a luz de Deus, ele é rico e ele vive abundantemente nesta vida, nesta luz, porque ele é nutrido não apenas pelo sol que está fora dele, ele é nutrido não apenas pelo pão que está fora dele, ele é nutrido não apenas pela água que está fora dele, mas nós somos nutridos, capacitados, alimentados, nós somos então sustentados pela vida, pelo pão e pela luz divina que é o próprio Cristo.
Então, portanto, nesta manhã, deve ser uma manhã de alegria, uma manhã de recuperação, uma manhã de recomeço, uma manhã de restauração, porque do mesmo modo que Deus disse lá atrás, haja luz e houve luz, e eu acredito nessa palavra, eu acredito, eu não sei explicar para você como aconteceu, eu não sei, mas eu acredito que Deus estabeleceu como ponto de partida para a criação ou para a restauração de todas as coisas a luz, e não era o sol naquele primeiro momento, mas era a luz. É como se Deus estivesse falando assim: olha, parou, para tudo, eu vou começar a agir. Vai começar a agir? Sim. E por onde o Senhor vai começar a agir? Por onde? Vai criar um planeta, vai fazer o quê? Não, é a luz, porque a luz, essa luz que eu digo, haja luz e houve luz, vai ser como um sinal, vai ser como um símbolo, vai ser como um anúncio pedagógico da vontade de Deus para toda a humanidade, para todas as criaturas. Nós que estávamos longe, nós fomos resgatados das trevas e colocados na luz. Nós que estávamos completamente perdidos, nós fomos aproximados e reconciliados com Deus em Deus, por intermédio da luz que estava com Deus, que é Deus, e essa luz está dentro de nós. Mas o texto, queridos, é um texto que prossegue, ele é muito rico. Ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nós sabemos, desde da borboleta, da lagarta, do sapinho, do que mais? Da tartaruga, do elefante, do pozinho de areia, das galáxias, tudo foi feito por ele, ok. Mas o texto ele prossegue dizendo que essa luz veio para os seus. Olha o versículo 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu li esse texto ontem, eu li esse texto hoje, e cada vez que eu lia ou relia esse texto, eu me prendia nesses dois verbos. Volta lá, no versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Separe esse verbo, destaque esse verbo, conhecer. Versículo 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Destaque esse verbo, receber. Nós temos a tendência de nos distanciarmos muito do texto. Fala assim, mas esse texto não se aplica a mim, porque afinal de contas, eu não me encaixo aqui nesse grupo, eu sou alguém que já conheceu a Cristo, eu sou alguém que já recebeu a Cristo. Amém, que bom que você conheceu, que bom que você também recebeu a Cristo. Mas a grande pergunta é, você continua conhecendo? Você continua abrindo o seu espírito, o seu coração, para conhecer um pouco mais desta luz? A grande pergunta é, você continua recebendo? Você continua diariamente falando, Senhor, eu quero te receber, mesmo tendo o Senhor, mesmo conhecendo o Senhor, eu quero que esta luz brilhe ainda mais forte dentro do meu espírito, dentro da minha alma. Não é uma questão intelectual, não é uma questão de você ler o texto e falar, eu recebi e eu conheci. Ok, nós conhecemos e nós recebemos, mas esta luz precisa, como as estações da terra, precisa ser renovada, continuamente, ampliada, acrescentada dentro de nós. E esse texto fala sobre rejeição, fala sobre recusar a luz de Deus, que é o próprio Cristo. E eu pensava hoje de manhã a respeito de como o ser humano, ele rejeita a Deus. De como o ser humano é capaz de recusar esta luz que está dentro dele. Eu separei
alguns textos que eu quero compartilhar brevemente com vocês nessa manhã. Mais um pouco à frente, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, falando a respeito da rejeição da luz, a respeito de não conhecer ou não receber a luz. Vamos ler, queridos, a partir do versículo 18. Coloca aí, irmão. Romanos 1, do versículo 18, nós iremos ler até o versículo 23. Eu quero apresentar duas maneiras que o homem encontra para rejeitar a Deus. Nós temos aqui uma primeira maneira da rejeição, que podemos dizer que é uma rejeição, digamos, mais explícita. Uma rejeição, como eu posso colocar, me ajudem, uma rejeição mais direta, mais de fato enfática, obrigado Marcinho, mais objetiva. Diz assim um texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eu pergunto a você, tudo que de Deus se pode conhecer, é possível de fato que se possa conhecer? Ou alguém pode dizer, não, eu não conheço a Deus, porque eu não ouvi o Evangelho, não foi nenhuma testemunha de Jeová lá na minha casa, batendo lá na minha grade, para falar sobre Jeová, falar sobre Jesus, não foi nenhum assembleiano, nenhum devapiano, não foi nenhum luterano, não posso dizer que conheço, porque me faltou a oportunidade de receber um livro de capa preta com o nome Jesus, com o nome Deus. Isso é possível? Alguém se desculpar dizendo que não conhece a Deus? O texto é enfático. O texto diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, quais são os atributos invisíveis de Deus? Deus é onisciente, a gente consegue ver a onisciência de Deus? Você consegue ver? Você consegue ver Deus? Deus é onipresente, Deus ele é onipotente, você consegue medir, você consegue colocar numa régua, num laboratório e colocar aqui está uma gota de onisciência. Peraí, calma, não derruba não, porque é muita onisciência, deixa eu levar aqui para... Você consegue fazer isso? Mas quando nós contemplamos a nós mesmos, quando nós contemplamos a vastidão da criação, todo ser humano, você é homem, você é ser humano, você entrou no mundo, você nasceu, essa luz habita em nós, essa luz está em nós, é a luz que pulsa e diz assim, você é criatura, você é existência, mas existe algo, alguém, existe um ser que eu não sei o nome, eu não sei o endereço dele, mas deve existir algo, alguém que é maior do que todas as coisas. Existe alguém. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto não tendo conhecimento de Deus, coitadinhos, porque eles não sabiam, os bichinhos, tadinho, não sabia não sabia não. Não sabe, gente, o aborígene lá da Austrália, há 5.000 anos atrás, não tem como saber, o bichinho, não tinha uma Bíblia Thompson para ele, não tinha, uma shed de páginas douradas, não tinha. Como assim não importa? Se você entrar numa máquina do tempo, se for possível, você entrar numa máquina do tempo, invisível, e aí você for levado a 7.000, 8.000 anos atrás, numa ilha perdida, aí do mundo qualquer, e você vê ali um nativo, um aborígene, você
se você pudesse perguntar para ele, aquela máquina fizesse você de repente, com o seu conhecimento, ficar igualzinho a ele, parecido com ele, falar a língua dele, e aí você ia perguntar para ele assim: você é ser humano? Você é homem? E ele falaria o que para você, na mesma língua dele? Sim, eu sou homem. E aí você poderia dizer: você tem a luz. Você tem a luz está em você. O que é que nós temos feito com essa luz? Essa luz nos leva a fazer o quê? Qual é o lugar que essa luz tem conduzido você, meu querido? Há um grupo, o primeiro grupo, que é indesculpável. É indesculpável porque a criação está toda aí dizendo: Deus é. E Deus é. Deus não é, Deus não existe, Deus simplesmente é. Deus é a realidade de todas as coisas. Quando nós vemos nesse texto da mensagem de hoje, que a luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem, eu quero que você entenda que essa verdadeira luz, que é o próprio Cristo, não é como se nós colocássemos em contraste a verdade e a mentira, ou aquilo que é verdadeiro e é falso. Não, o contraste não é esse, mas o contraste de verdadeiro aqui, ou o contraste dessa luz que é verdadeira, é a única, preste atenção nisso, Cristo é a única luz real. Ah, pastor Josué, agora você deu um nó na minha mente. Como assim? E aquele fogo que você falou lá atrás? Existe ou não existe? Existe, mas não é real. E essa lâmpada que está aqui, ela existe ou não existe? Ela existe, mas ela não é real. E o sol que está lá fora, quente, brilhoso, ele existe ou não existe? O sol existe, mas o sol não é real. Como assim não é real? Entenda, real não está aqui em oposição a falso, mas real é aquilo que de fato é. Toda criatura, seja ela qual for, ela é uma possibilidade diante de Deus. E ela pode ser reduzida ou ampliada a uma possibilidade. Hoje você está aqui, enquanto uma existência, e amanhã? Quem diz que você vai estar? Não, eu quero que você diga, quem é capaz, enquanto existência, é uma possibilidade? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Maior, menor, com uma infinidade de variáveis, mas entenda, Deus não é uma possibilidade. Deus é uma realidade. Deus, na verdade, é a realidade, a única realidade. Quando nós entendemos que essa luz está dentro de nós, nós passamos a viver por esta luz, nós saímos então do mundo das ilusões, nós saímos então da dependência do mundo das ilusões, e nós vivemos agora na realidade da vida do próprio Deus que está em nós. Mas enfim, prosseguindo, eu falei que é um grupo que é mais explícito, que nega, que rejeita a luz, que nega e rejeita Deus. Mas há um outro grupo, e esse grupo é mais complicado. É o grupo que veste capa de crente, é o grupo que pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, que canta corinho, que canta hino, que está no meio da religião, dizendo que tem luz, mas não age como se tivesse a luz. Eu quero ler um texto com vocês nessa manhã. Mateus, abra aí, capítulo 24. Nós iremos ler do versículo 45 até o versículo 51. Quem achou, diga amém. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é? Pergunta aí para quem está pertinho de você assim, quem é o servo fiel? Pergunta aí, quem é o servo prudente? Quem é? Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor confiou os seus conservos para dar o sustento?
para dar o alimento no seu tempo. Quem é? Aí você olha desconfiado, Josué, né? Josué, mas aí as pessoas têm essa resposta mesmo, tem essa resposta. Afinal de contas, quem é que está pregando hoje de manhã aqui? Ele que se vire, ele que se vire. O alimento tem que ser processado por ele, tem que ter salada, tem que ter uma carne boa, bem temperada, né? Tem que ter sobremesa, prato principal, tem que ter tudo certinho. E se eu não sair daqui alimentado também, de quem é a culpa? É dele. Não preparou a comida certa, não leu o versículo direito, sabe? A culpa é dele. Nós temos essa tendência imediata de falar que isso aqui é para o pastor, isso aqui é para o líder de mocidade, isso aqui é para o líder, sabe, do departamento fulano de tal. E aí a gente fica bem relaxado, bem acomodado, sabe, com a bunda bem encaixada na cadeira azul, e acha que não é para a gente. Mas eu quero falar uma coisa para você. Esse texto também é para mim. Esse texto também é para você. Mas ele começa com uma pergunta. E até aqui nenhum problema efetivamente falando. Mas eu dizia para vocês que esse grupo é o mais complicado, é o mais danoso. É aquele que diz que vive como se estivesse conhecendo a Deus. É aquele que diz que recebeu, mas na verdade vive de maneira oposta, de maneira contrária. Diz que conhece, diz que recebeu, mas vive como se não conhecesse. Você já passou na rua e aí de repente você se depara com alguém que você conhece e você sabe que ele te conhece também, e aí você faz assim, do outro lado assim, a pessoa está te vendo a uns 5 metros de distância, e a pessoa, ela finge que não te vê, e aí você fica com aquela cara de taxa amarela. Já aconteceu com você? É mais ou menos isso. É fingir que Deus não é conhecido e que ele não recebeu a Cristo. Versículo 46: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? É o que veio antes ou é o que vem depois? É antes. E o que é dito antes? Que é fiel, que é prudente, mas de que modo nós conseguimos verificar essa prudência? De que modo nós conseguimos verificar essa fidelidade deste servo para com o seu Senhor e deste servo no serviço do seu Senhor? Como? Dando o alimento a seu tempo, o sustento a seu tempo. Mas aí vem o versículo 47: em verdade vos digo que é o Senhor, lhe confiará todos os bens. Mas se aquele servo, irmãos, já ouviu aquela expressão aí que mora o perigo? Já ouviu? Mas, diga para o irmão que está perto de você, tem um mais na sua Bíblia. Tem? Tem um mais. Porque assim, o mais é bom ou mais é ruim, depende do contexto, né, pastor Alexandre? Você que é professor de hermenêutica, depende, né? O mais, ele contrasta, né? Mas Deus sendo rico, vós estavas mortos em delitos e pecados, mas Deus sendo rico em misericórdia, esse mais é bom. Agora esse mais aqui, fica com a orelha em pé. Olha aqui: aquele servo sendo mau, mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo: meu Senhor demora. Não, meu Senhor demora. Gente, só nesse ministério aqui, eu já estou há 23 anos, que chegou no começo, viu? Só nesse ministério eu estou há 23 anos. Imagina tantos séculos atrás, ele não voltou. Aí vem domingo, passa domingo, entra domingo, passa domingo, e a palavra, e os irmãos pregam, e pregam, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele veio? Onde é que ele está? Então, eu
posso ter um comportamento diferente. Eu posso agir diferente. Entenda aqui que esse texto, ele se estabelece a partir do princípio da mordomia. Todos nós, enquanto despenseiros de Deus, e eu sei que existe aqui uma variação, cada um tem uma capacidade, cada um tem dentro do corpo a sua responsabilidade, o seu lugar, a sua função, mas todos nós somos, nesse sentido, despenseiros de Deus, responsáveis por trazer e compartilhar o alimento com os nossos conservos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos companheiros. E eu gosto muito da palavra companheiro. Você sabe o que significa a palavra companheiro? Na sua etimologia, quem é que sabe? Comer pão junto, a irmã Silvia falou ali. O que é um companheiro? É aquele que come pão junto. Aí você vem aqui domingo de manhã, nós partimos e repartimos o pão, tomamos café da manhã, coisa boa demais. Você está repartindo, está comendo pão, está sendo companheiro. Você come aqui um pedacinho também de biscoito creme cracker, sem manteiga. Você bebe um pouquinho de suco, e aí, sou companheiro. Isso é muito bom. Esses aspectos referenciais, pedagógicos, externos e simbólicos são muito bons. Mas Deus espera que nós olhemos para o corpo, que nós olhemos para a igreja e que nós entendamos qual é o valor de quem está ao nosso lado. Pastor, e como é que eu observo o valor de quem está ao meu lado? Em primeiro lugar, vindo congregar, porque em casa você não sabe. Vindo para cá. Ah, mas eu amo muito o Cadmo. Eu gosto demais do Cadmo, dá conta demais. Viu, Cadmo? Todo domingo você manda o link para mim, viu? Do culto. Manda o link, porque você é especial para mim. Senta perto, conversa, esteja junto. Vamos nos suportar uns aos outros. Vamos repartir o pão, vamos repartir, dividir nossas aflições e as nossas dores. É levar de fato esse elemento, ser companheiro, partir o pão, no sentido mais essencial e mais prático e orgânico que uma igreja pode ter. Queridos, esse ministério está sendo restaurado enquanto congregar, eu acredito nisso. E nós vamos então fazer valer a nossa chance, nós então vamos fazer valer a nossa oportunidade de congregar, de estar com os irmãos, de dividir o pão, de tomar café da manhã, de estarmos juntos, de cumprimentar, de abraçar, de sorrir, de cantar, de dividir a mesma palavra, de sentir a mesma alegria junto aqui, juntos como irmãos, aqueles que fazem parte do mesmo corpo. Mas há um servo, esse servo do texto, ele diz: não vale a pena. Eu já olhei para a história, não vale a pena servir a Deus. Eu já olhei para a própria igreja, não vale a pena servir. Você acha que eu vou vir aqui servir a Deus e sentar perto do Pedro? O que é que ele pode me dar em troca? Não tem nada. Mas esse tipo de visão é a visão narcisista, é a visão egoísta, que diz assim: eu preciso, eu quero ser servido, não me importa o outro, importa a mim mesmo. Em verdade vos digo, 47, o servo bom confiará todos os bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe. Você percebe que nós podemos entender esse texto como uma vinda, entenda a minha fala, uma vinda particular para aquele servo, não como uma vinda de fato pública ou escatológica, mas é a vinda para aquele servo, porque hoje acabou para você, a sua mordomia foi colocada no final, acabou. Você precisa dar conta agora da sua administração. O que é que você fez com a comida
O que é que você fez com a bebida? O que é que você fez com o tempo? O que é que você fez com os seus conservos? O que é que você fez com os talentos que estão na sua despensa? Não, pastor, mas a minha despensa é só um armarinho pequenininho. Sabe o que é armarinho? Esquerda e direita. Um pacote de macarrão do lado da esquerda e um pacote de feijão e 1 litro de óleo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas já os pastores, os que são dotados de experiência, os cooperadores, cooperador e Anderson, que tem doutorado em tudo e em nada, sabe explicar todos os tudos e os nadas da Bíblia, em todas as línguas. Então esses cooperadores, os pastores, eles têm uma despensa do tamanho da presidência da República, sabe? Despensa de presidente. Então só eles podem dar. Só eles podem contribuir, só eles podem repartir, só eles podem cozinhar. E eu quero dizer para vocês que não. Essa luz que está em você diz que você é homem de verdade, não é? Essa luz que está em você diz que você tem talentos, que você tem tesouros, que você tem qualidades, que você tem oportunidade, que você tem vida. A mesma vida que está em um, está no outro, no outro, no outro e no outro. O que difere é o tanto que essa vida já cresceu. O que difere é o tanto que um abriu mais o coração ou a própria existência para que essa vida alargasse as dimensões do seu próprio coração. Meu querido, não diga que você não tem, ou que você é miserável do ponto de vista de dar algo à igreja. Não diga isso, mas permita que a luz, ela possa dilatar, ela possa fazer crescer tudo que está dentro de você, e você possa ser um servo bom, fiel, prudente e útil na casa do Senhor. Deus nos chamou para o serviço. Deus nos chamou para que essa luz, a verdadeira luz, uma vez iluminando o nosso coração, nos tirando das trevas, possa fazer de cada um de nós, não mais uma mera possibilidade, uma existência, não, mas agora, homens e mulheres, servos de Deus, que estão na realidade da vida, que estão na realidade da luz, que dissipa todo o mal, que dissipa todas as trevas, e traz para nós libertação, restauração, que traz para nós cura. O nosso caminho deve ser o caminho oposto desse servo mau. Nós não devemos ser aqueles que ficam assim, Deus não volta mesmo, Cristo não volta, eu vou fazer o que eu quero. Nós devemos ser aqueles madrugadores. Já viu essa expressão? O que é um madrugador? É aquele que levanta cedo. Entenda numa visão pedagógica, numa visão simbólica. É aquele que levanta cedo. Ele passa em revista todo o serviço. Ele vê o que está faltando em casa. Ele vê se está tudo organizado, porque a luz, ela é contrária ao caos. A luz é o que? Ordeira, organizada. A luz traz o que? Traz vida. A luz traz o que? Capacidade. Então, esse madrugador, pela luz que habita nele, ele levanta e fala assim: deixa eu ver o que está faltando, em que eu posso ser útil ao meu Senhor, em primeiro lugar. Em que eu posso ser útil ao meu Senhor. E em segundo lugar, como extensão, é como se ele ouvisse a resposta a essa pergunta do seu próprio Senhor. Você está perguntando em que você pode ser útil ao seu Senhor? Sirva o teu irmão. Sirva o teu irmão. Sirva, mas eu não sei o que ele precisa. Eu não sei o que ele precisa. Eu não sei se ele está bem. Eu não sei se ele está com dor. Eu não sei se ele está doente, se ele está cansado. Como diz as pessoas, se está desviando. Eu não sei se tem problema. Eu não sei. Sim, nós não vamos saber. Nós não vamos saber porque nós não temos proximidade. Porque nós não temos intimidade. Porque nós estamos preocupados nesse sentido a comer, a encher a barriga e não nos importarmos com mais nada.
Mas a luz, queridos, é a luz que traz para nós não divisão, ela não traz divisão. A luz, ela traz para nós clareza, discernimento, traz vida, traz amparo, traz calor, traz acolhimento, cura, restauração, traz ordem. A luz, eu quero, para encerrar essa mensagem de hoje, eu quero que você se levante, pode se levantar, levanta um pouquinho. Eu quero que você olhe para a esquerda, para a direita, olha, tem uns que tem esquerda diferente do outro. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para trás. Olha, tá vendo? Tá vendo? Todos esses que estão aqui, olha só, olha para frente agora. Todos que estão aqui estão na luz. E todos que estão aqui são uma despensa e despenseiros da parte de Deus. E como despenseiros, como ministros, como servos, nós precisamos perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? E perguntar: Senhor, o que eu devo fazer é estar preparado para uma resposta que às vezes nós não queremos escutar, que é desconfortável. É sirva aquele que necessita, que pode inclusive ser a pessoa que está ao seu lado. Aplauda o Senhor.